Olá pessoal, então vamos dar continuidade à sequência de aulas referentes à previsão de cargas em edificações. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com a NBR 5410 e esses cálculos que nós estamos fazendo, eles são orientados para locais de habitação fixa ou não fixa ou temporário. Tá legal? Os cálculos que a gente vai apresentar aqui, eles são um pouquinho diferentes se a gente estiver trabalhando com aplicações comerciais. Em caso de aplicações comerciais, é tudo mais direcionado ao que está sendo construído em si. Tá? É mais direto, é menos genérico. Tá legal? Então vamos lá. Então na aula anterior, a gente teve uma ideia de como é feito o cálculo da carga de iluminação de uma edificação. Hoje a gente vai falar das tomadas de uso geral. Tá legal? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é a tomada de uso geral. A tomada de uso geral, gente, é aquela tomada cujo o uso a gente não consegue prever muito bem. Então, por exemplo, você pode até num ambiente qualquer falar, olha, eu vou definir que, por exemplo, a tomada que vai ser posicionada nesse ponto aqui é uma tomada de TV. A tomada ao lado vai ser uma tomada que eu vou ligar o videogame. Mas nada impede que mais tarde eu venha aqui e coloque o setup box, por exemplo, da TV a cabo, ou então eu ligue o meu aspirador de pó, ou então vire minha sala inteira e aquele ponto vire meu ponto onde eu vou conectar, por exemplo, o meu celular para recarregar, ou uma lâmpada, uma luminária, enfim. A tomada de uso geral é uma tomada que ela está ali para uma série de aplicações. Eu não consigo ter uma previsão muito clara de como ela vai ser utilizada, porque o uso pode ser alterado a qualquer momento. Ou seja, não há um equipamento específico para ser conectado naquela tomada. Tá? São tomadas coringa. E como é que a gente faz a previsão de carga nesse tipo de tomada? Então o que a norma fala é o seguinte, tá? Que as tomadas de uso geral, a gente vai olhar para o perímetro dos ambientes para fazer essa previsão. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando... Primeiro, uma diferença que a gente tinha em relação ao cálculo de iluminação. Lá na iluminação, a gente não calculava a quantidade de pontos. No caso das tomadas de uso geral, a gente começa os cálculos definindo quantos pontos de tomada nós vamos utilizar. Então, aqui é calculado. Tá? E a norma define o mínimo. Se você quiser trabalhar com valores acima disso, não tem problema. Tá? O que você não pode fazer é trabalhar com valores abaixo do que a gente está calculando aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Se a gente estiver trabalhando com salas e dormitórios, né, enfim, ambientes gerais que não são ambientes de trabalho, como cozinha, copas e áreas de serviço, então esses ambientes eu vou definir um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro. Então a norma define que eu vou colocar um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro. Palavra-chave aqui, ou fração. Tá legal? Se for um ambiente de trabalho, que eu estou chamando aqui de trabalho, que é o caso das cozinhas, das copas, das áreas de serviço, então vai ser um ponto de tomada a cada 3,5 metros. Então eu vou ter uma densidade maior de tomadas. De novo, ou fração. Tá legal? No caso de bancada de pia, ele pede para eu colocar pelo menos 2 tomadas de corrente ali sobre aquela superfície. No banheiro, o cálculo é um pouquinho diferente. Ele fala que no mínimo eu tenho que ter uma tomada perto do lavatório, tá? Independente da área, e demais ambientes, se o ambiente tiver menos de 6 metros quadrados, um ponto de tomada, se for mais de 6 metros quadrados, mesma regra de sala e dormitórios. Inclusive eu já sugiro só memorizar essa regra aqui, tá? Um ponto para cada 5 metros de perímetro, se não fosse uma região de trabalho, se for um ponto a cada 3,5 metros, tá legal? Palavra-chave ou fração. O que isso quer dizer? Enquanto lá na iluminação ele pedia 4 metros quadrados inteiros, ou seja, eu só fazia aquele pulo de potência a cada 4 metros quadrados inteiros, aqui se eu tiver uma fração de um ganho de 5 metros ou uma fração de um ganho de 3,5 metros, eu já adiciono mais um ponto. Tá? Vamos ver na prática? De novo, é um jeito mais fácil da gente aprender isso. Então vamos resolver de novo para essa cozinha. Então aqui essa resolução é para a cozinha. E o que eu vou fazer? Primeiro passo, tá legal? Ela fala o seguinte, para cada 5 metros de perímetro, eu vou ter uma quantidade X de pontos. Então o primeiro passo é calcular o perímetro da cozinha, correto? Nesse caso aqui, o meu perímetro vai ser igual a 3,75 vezes 2, porque eu estou considerando essa parede aqui, tá? Mais 3,30 vezes 2, que eu estou considerando essa parede e essa parede.
Tá? Isso vai me dar um valor de 14,1 metros. Tranquilo, né? Então, primeiro passo, calcular o perímetro. O passo seguinte, eu preciso saber quantos 5 metros quadrados cabem, desculpa, no caso da cozinha, quantos 3,5 metros de perímetro cabem nesse 14,1. Então, passo 2 é eu pegar o resultado de 1. O passo 2 é pegar o resultado de 1 e dividir por 3,5. Vou colocar um asterisco aqui. Esse 3,5 aqui é porque é uma cozinha, tá? Se fosse, por exemplo, um quarto, seria 5. Tá legal? Então, fiz essa divisão por 3,5. Isso aqui vai ser igual a 14,1 dividido por 3,5. Isso aqui vai ser igual a 4,02. Tá? Observa que eu estou trabalhando aqui sempre com uma casa decimal. Então, aqui eu também vou trabalhar com a casa decimal. Então, esse 4,02 aqui, para mim, vai virar um 4,0. Legal? Preciso fazer algum arredondamento? Não. Então, eu finalizo aqui. Meu passo 3 é arredondar o passo 2. Que nesse caso aqui, continua sendo 4. Não precisei arredondar. Se fosse 4,1 aqui, gente, aí eu arredondaria para 5. Tá legal? Lembrando que eu fiz esse arredondamento nessa contagem em casa decimal aqui, porque durante meu processo eu estou trabalhando com resultados de uma casa decimal. Então, eu estou fazendo esse arredondamento para uma casa decimal. Legal? Então, por enquanto, a gente encerrou. Então, eu sei que eu vou ter 4 pontos de tomada na minha cozinha. Só que pontos de tomada não significa potência, correto? Então, deve ter alguma coisa que me explique como é que eu faço o cálculo de potência para as tomadas da cozinha. Vamos ver como é, o que a norma fala quanto a isso? Então, gente, a gente retorna a norma para observar qual que vai ser. A gente sabe a quantidade de pontos de tomada, mas agora a gente precisa calcular a carga instalada. E a norma fala o seguinte, eu dei uma resumida nela, que é o seguinte, se a gente tiver naquelas áreas de trabalho, eu vou considerar o seguinte, para cada ponto de tomada, 600 VA por tomada para as 3 primeiras. Então, se eu tiver até 3 tomadas, cada uma delas vai ter uma potência instalada, né, uma carga de 6, eu vou considerar uma carga de 600 VA. Para cada tomada excedente, eu vou considerar uma carga de 100 VA. Então, se for uma tomada, 600. Se forem 3, 1.800. Se forem 4, 1.900 VA. Tranquilo? Então, para cada tomada 600 até 3. A partir disso, o adicional é 100. Para o resto, 100 VA. Para os outros ambientes, né, 100 VA por ponto. No caso do banheiro, aquela tomada do banheiro que eu vou colocar lá, 600 VA. Uma observação aqui, gente. Se a gente seguir a lógica que a gente está trabalhando aqui, quando você coloca uma tomada, por exemplo, do seu computador, a tomada lá da sua TV, aquela tomada ali, se você for observar, é uma tomada que a gente chama de tomada de 10 amperes. Ou seja, aquele ponto de tomada suporta 10 amperes. Qual que é a potência que suporta uma tomada de 10 amperes? Vocês sabem? Se estiver em Brasília, a gente já tem condição de calcular, não é mesmo? Observa, se a gente sabe, a gente aprendeu que P é igual a I vezes U, então a gente sabe que a potência que aquela tomada vai aguentar é igual à corrente que ela aguenta. Então, se eu falei que é uma tomada de 10 amperes, então uma corrente de 10, vezes a tensão do local. Então, por exemplo, se for Brasília, que é 220 volts, isso me dá uma potência de 2.200, não é isso? Correto? Então, como é que eu estou falando que a tomada lá da minha sala é de 100 voltamperes, a tomada lá da minha cozinha é de 600 voltamperes, se eu estou falando que as tomadas que eu instalo, na verdade, aguentam 2.200. Né? A gente tem umas exceções com as tomadas de 20 amperes que eu já vou falar mais à frente. Mas as de 10 amperes aguentam 2.200. O que a gente está calculando aqui, na verdade, é uma previsão de carga, de consumo. Tá? Então, apesar de eu ter uma tomada que suporta 10 amperes, muito dificilmente eu tenho naquela sala todas as tomadas operando na sua capacidade máxima. Tá? É bem comum que a gente tenha tomadas em que não estejam nem sendo utilizadas. Então, o que a gente está fazendo aqui não é bem uma média, mas é uma estimativa de uso. Tá? Então, quando eu falo que aquela tomada é de 100 voltamperes, não significa que ela suporta 100 voltamperes. Significa que eu estou assumindo que, em média, eu vou estar usando ali uma carga de 100 voltamperes naquela tomada. Deu para entender? Então, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto que você sabe que uma tomada muito constantemente vai ter uma demanda maior, você pode aumentar esse valor. Tá legal? Lembrando que a tomada aguenta um pico, né, um máximo de 2.200 voltamperes, a tomada de 10 amperes. Tranquilo? Então, feita essa observação,
Vamos voltar lá no exercício e calcular a carga daquela nossa cozinha? Então, beleza. Então, a gente viu que tem 4 pontos, correto? Bem, se são 4 pontos, o que a norma fala? Eu vou fazer o passo 4 aqui, que é o seguinte. Eu vou, como se trata de uma cozinha, né? A norma fala aqui, ó, para os 3 primeiros, 600 voltamperes. E o que passar desses 3, mais um aqui, 100 voltamperes, né? Isso aqui vai ser igual a 1900 voltamperes. Esse é o meu resultado 4. Então, minha carga instalada, minha potência de TUG, para essa cozinha vai ser igual a 1900 voltamperes. E como é que isso vai estar distribuído? Aí eu vou distribuir, por exemplo, eu posso definir que eu tenho 2 tomadas aqui de demanda de 600 voltamperes, um aqui, por exemplo, outra de 600 voltamperes. Posso definir que aqui vou ter uma de 100, que é a do cantinho lá da parede, que eu não vou usar para coisa de cozinha, né? Vai ser uma que está ali na parede para eu colocar um aspirador, alguma coisa do tipo. E eu tenho uma terceira tomada de, por exemplo, aqui, tá? Obviamente eu estou fazendo aqui de forma aleatória, mas vocês entenderem aonde esses números que a gente está calculando vão parar lá na frente. Ah, professor, se isso aí a gente estivesse fazendo para a sala? A sala é ainda mais simples. Fez o cálculo da quantidade de pontos, né? Lembrando que no caso da sala a gente não dividiria por 3,5, seria por 5. E cada ponto que eu achei, né, o resultado desse passo 3 aqui, eu multiplico por 100. Tá? Lá na frente, quando a gente acabar todos os passo a passo aqui dos cálculos, eu vou fazer um exercício completo com vocês, que aí vocês vão ver o cálculo completo, como é que isso é representado numa tabela, etc. Tá legal? Então, o que eu recomendo? Dê uma revisada nisso, entendam essas regras, dá uma olhada no texto da norma, que é esse texto aqui e esse texto aqui, e passa para a aula seguinte. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.